Olá você, meu irmão, minha irmã de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita, você já sabe que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E nós vamos reproduzir em instantes um programa especial. Por que especial? É um programa construindo pontos para a eternidade, mas uma homenagem ao nosso querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes. É uma homenagem que a Web Rádio Estação da Luz está fazendo a comemoração do aniversário de nascimento do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. E aí nós vamos reproduzir o programa em instantes. Só lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é único e exclusivo a divulgação da doutrina. Aqui você vai encontrar as obras da codificação, textos, livros suplementares, entrevistas, áudios, palestras, aquilo que você realmente precisa para engrandecer os seus conhecimentos, suas pesquisas, seus estudos e mesmo para o seu lazer. Então, nós estamos aproveitando e reproduzindo os programas da Web Rádio Estação da Luz, um trabalho excepcional que está sendo feito através da Web Rádio Estação da Luz, que toda semana tem pelo menos, ou melhor, todos os dias tem pelo menos 2 programas, com absoluta certeza. Nas segundas e sextas-feiras nós temos o programa Nos Domínios da Mediunidade, nas terças e quintas-feiras o nosso irmão Del Soares, lá de Goianazes, São Paulo, tem Construindo Pontos para a Eternidade, segunda-feira o Evangelho, na quinta-feira o Livro dos Espíritos. E na quarta-feira o nosso irmão Alexandre Santos com a sua equipe, Filosofia, Ciência e Moral. E durante a semana, de segunda a domingo, todos os dias às 19 horas, pelo menos um programa é absolutamente certo. Tavares com seus convidados. E aí nós vamos reproduzir agora um programa que foi realizado no dia 27 de agosto de 2020, em homenagem ao irmão Bezerra de Menezes, que naturalmente é homenageado no dia 29 de agosto, 2 dias depois. Então um programa muito bom, uma verdadeira viagem que o nosso irmão Delcio e seus convidados fazem sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Você não pode perder. E nós queremos agradecer a sua participação, o seu acompanhamento que você tem dado aqui à nossa página Estação da Luz Espírita, e agora, particularmente com esse trabalho que estamos fazendo, divulgando os programas produzidos e veiculados pela Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa número 7, Construindo Pontos para a Eternidade, com Delcio Soares, Hugo Laércio e Elcio René. Transmissão da Web Rádio Estação da Luz, e a transmissão ocorreu no dia 27 de agosto de 2020. Muitíssimo obrigado e fique conosco. Agora sim, bom dia, que lindo dia divino e maravilhoso aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Eu sou a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e a Web Rádio tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje é terça-feira, 8 horas da manhã. O que é que a gente faz? Vira construtor e constrói pontes, não a gente, mas Décio constrói pontes de São Paulo para a eternidade. Mas dá uma paradinha aqui antes de Natal, para fazer o programa com a gente, e depois continua, não é isso, meu amigo? Bom dia e bom programa. Bom dia, Tavares, bom dia, amigos da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz, direto de Natal para todo o Brasil, para todo mundo. Bom dia, amigo Alessio, bom dia, Hugo, bom dia a todos que nos acompanham pela sintonia da rádio, pelo Facebook. Vamos juntos nessa terça-feira, 25/8, né? Já estamos aí aproximando do final de 2020, 25/8, nós vamos junto com o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Agora eu quero passar a palavra para meus amigos, cumprimentá-los. Bom dia, Hugo. Bom dia, pai. Bom dia, Alessio. Bom dia a todos da Web Rádio Estação da Luz. Muita paz, muito amor a todos. Possamos ter uma manhã muito enriquecedora aí, com vários debates construtivos e reflexões positivas. Bom dia, Alessio. Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia, Tavares. Bom dia, Delson, Hugo, a todos da Web Rádio Estação da Luz. Agradeço mais uma vez, honrado com o convite de estarmos aqui novamente. Muito obrigado. Tenhamos um excelente dia. Essa água aqui é doce, meu amigo. Beber uma vez, vai beber várias vezes. A Estação da Luz trazendo para você a programação
dessa semana voltada toda para a vida e obra do Dr. Bezerra de Menezes, né, o apóstolo da caridade, o Kardec brasileiro. E hoje não é diferente, nós vamos aí estar falando do nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra. Mas eu quero convidar a você a participar da programação do programa, a fazer as suas perguntas, a colocar os seus entendimentos aí, para nos ajudar a construir esse programa, nessa homenagem linda e maravilhosa que a Web Rádio Estação da Luz está prestando ao nosso venerável Dr. Bezerra de Menezes. Então, Hugo tem evangelho aí para fazer uma pequena leitura aí, Hugo. Eu vou fazer aqui uma pequena mensagem do livro do próprio Dr. Bezerra de Menezes, Frutos de Luz. Jesus vem ao nosso encontro todos os dias, por isso reiteramos, mentalizemos o encontro com Cristo. Esta é a mensagem para que nós possamos fazer a abertura, a mensagem do Dr. Bezerra, para que o Hugo possa ler um trecho do Evangelho e fazer a preparação da nossa programação de hoje, do nosso programa de hoje. Mais uma vez, agradecendo a você que já nos acompanha pelo Facebook, a Cristiane Sena, a Josefa Moraes, um bom dia para vocês. Vamos juntos, construindo pontes para a eternidade. Está pronto aí, Hugo? Vamos lá. Pequeno trecho do Evangelho para nossas reflexões antes mesmo de iniciar o programa. Bom, eu vou ler um pequeno trecho do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem ocorrer na vida futura. Sem a certeza de uma vida futura, essas máximas seriam um contrassenso e mesmo engodo. Mesmo com essa certeza, é difícil a compreensão de que é útil sofrer para ser feliz. Dizem que é para adquirir mais mérito. Porém, então vêm as perguntas. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tua posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo é alegria, mas o que ainda é menos compreendido é vermos os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Vemos pessoas virtuosas sofrerem ao lado de outras perversas que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anormalidades que parecem desmentir a justiça divina. Entretanto, desde que admitamos Deus, não é possível concebê-lo sem a perfeição infinita. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, já que sem isso, ele não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir com capricho e parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e já que Deus é justo, essa causa tem que ser também justa. É nisso que todos devem compenetrar-se bem. Deus colocou os homens no caminho dessa causa através dos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os já bastante amadurecidos para compreendê-la, ele a revela por completo pelo Espiritismo, isso é, pela voz dos Espíritos. E assim, antes de iniciarmos as nossas reflexões sobre esse tema e sobre o Dr. Bezerra de Menezes, vamos todos nos acalmando. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos e vamos assim nos unindo numa corrente de paz, de fraternidade, com todos os nossos irmãos que já nos acompanham neste momento de reflexão, de adentrarmos as faixas espirituais dos companheiros que nos seguem e vamos elevando o nosso pensamento até Mãezinha de Nazaré, Nossa Senhora, que nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muito amor, muita luz. Ela, irmã amorosa, benevolente, que viu seu filho sofrendo e ainda assim decidiu abraçar toda a humanidade, como também parte de sua família, e vem até hoje nos consolando, nos guiando, nos orientando, para que possamos seguir a nossa caminhada terrena, nossa jornada espiritual. E vamos rogando essa mãezinha amada que nos eleve o pensamento até o Mestre Jesus Cristo. Ele, farol de nossas vidas, guia que nos ilumina no meio da escuridão de nossas ignorâncias, de nossas dificuldades espirituais. Ele, exemplo de luz, de paz,
de sabedoria, de maturidade espiritual, que possamos nos espelhar no Mestre Jesus Cristo, carregando a nossa cruz e seguindo o nosso caminho de evolução, de transformação, de lidarmos com os desafios de nossa existência, de nossa transcendência espiritual, rumo à eternidade infinita. E assim vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo, que nos eleve o pensamento ao Deus Pai, Criador de toda a vida, fonte primária de todas as coisas, causa de todas as coisas, Criador infinito, incessante, de todo o equilíbrio do universo, de todas as possibilidades, de todo o crescimento espiritual, de todas as experiências enriquecedoras, que possamos ter olhos de ver e que possamos seguir o caminho trilhado, todas as lições que temos, e que possamos neste momento louvar o Mestre e a causa primária, Deus Pai de todas as coisas, com a prece que o seu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no infinito de todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e ajudai-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, na medida em que aprendemos a perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos rogando a toda espiritualidade que esteja conosco e que possamos refletir bastante sobre o Evangelho do Cristo nessa manhã abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, aqui nos encontramos, eu, Hugo e Alessio, para trazermos aí um pouco dessa homenagem que a Rádio Estação da Luz está prestando ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, sua programação da semana toda voltada para essa homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. Quero dizer que não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto, né, Dr. Bezerra de Menezes, já que vida e obra de Dr. Bezerra de Menezes é algo que não se esgota em uma hora, em um programa e nem em uma semana de programa. Foi uma vida enriquecida, linda, de exemplos maravilhosos que nós temos aí para seguir, né? Para nos direcionar também nesse apoio do Espiritismo, na caridade, na perseverança, no ideal que nós abraçamos. Então, nós queremos agradecer já ao amigo que está chegando aí, né? O nosso amigo José da Hora, é o Wilson José da Hora, lá de Recife, de Pernambuco. Bom dia, senhor Wilson, bom dia a todos aí os amigos do Norte, Nordeste, do Sul, do Sudeste, que nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz, e por que não dizer você que acompanha nós em outros países aí. Um bom dia a todos. O Waze Ione Miadaira, nosso querido Waze, companheiro de ideal espírita, companheiro da Casa Espírita, onde nós comungamos e trabalhamos nossas ideias, ele também participa lá. O nosso amigo Waze, um bom dia. Bom, mas para começar, eu vou trazer uma pequena cronologia da vida do Dr. Bezerra de Menezes, que está aqui nesse livro, Bezerra, Chico e Você, né? E que diz assim, essa cronologia, em 29 de agosto de 1831, é o nascimento de Bezerra de Menezes, em Riacho do Sangue, no Ceará. Em 5 de fevereiro de 1851, ele muda para o Rio de Janeiro. Ele doutora-se em medicina em 1856 e em 1º de junho de 1857 toma posse na Academia Imperial de Medicina. Em 6 de novembro de 1858 tem o seu casamento com Maria Cândida de Lacerda. No mesmo ano, em 1858, ingressa nos quadros do Exército como cirurgião-tenente. Já em 1860, é eleito vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, lembrando a todos que ele concluiu o curso de medicina ainda com o nome de Cavalcante no sobrenome. Em 1864, foi reeleito vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esse cargo, na época, corresponde ao cargo de prefeito, ainda não tinha prefeito municipal, né? Em 1865, tem um casamento em segundas núpcias com a Cândida Augusta de Lacerda Machado. E aí, ontem eu comecei a sorrir aqui, porque
Nosso amigo Tavares diz que nosso amigo Bezerra, nosso irmão Bezerra de Menezes, foi tão inteligente que até sogra economizou, já que ele casou com a irmã da falecida mulher dele, né? Então, em 1867, foi eleito deputado federal pela província do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Obras Públicas. 1873 a 1881, retorna à Câmara Municipal de Rio de Janeiro, sendo eleito por mais 2 legislaturas. Em 1878 a 1881, foi presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e em 1882 a 1885, reeleito deputado federal pela província do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Obras Públicas, redação de orçamento. 1866, 16 de agosto daquele ano, tem adesão pública ao Espiritismo. Só lembrando que Dr. Bezerra aderiu ao Espiritismo quando estava deixando a vida política. Em 1887 a 1894, teve as publicações de jornal O País, periódico de maior circulação na época, dirigido por Quintino Bocaiúva, sob o pseudônimo de Max. 1889, foi o presidente da Federação Espírita Brasileira. 1895 a 1900, continua como presidente da Federação Espírita Brasileira. E em 11 de abril de 1900, ele tem o seu retorno à pátria espiritual pela desencarnação. Nosso Bezerra de Menezes foi aí uma cronologia de todo o tempo, de todo o trabalho incessante, né, do Dr. Bezerra, de estudos, de prática, de ações. Mas nós sabemos que, através do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o irmão Humberto de Campos nos traz uma narrativa em um capítulo desse livro, de que Dr. Bezerra ele veio com programação, né? Já que o Brasil era Brasil Império, e Dr. Bezerra vem, naquela época, já com a programação do plano espiritual. Ele conversa com Ismael, e aqui nesse livro ele traz a conversa com Ismael, para que aqui ele pudesse direcionar seu aprendizado, né? E a mensagem do livro, eu vou estar lendo a mensagem e vou passar para vocês dois aí, fazer as explanações aí. Diz assim, isso é Ismael falando com o Dr. Bezerra no plano espiritual. Descerás as lutas terrestres, com o objetivo de concentrar as suas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força da perseverança e da humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria e do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa linda mensagem aqui está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o encontro de Ismael, do anjo Ismael, protetor do Brasil, com o médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes. Eu vou deixar a palavra com você, Alessio, e em seguida você devolve para o Hugo, para que a gente possa ter aí, enriquecer. Queremos mandar um abraço para o Manel Paz, RCC Tauap, Bahia, e que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. A palavra está com você, meu amigo. Obrigado, Delson. Bom, falar de Bezerra é sempre um prazer imenso, maravilhoso. E pela tua mensagem, a gente já tem a ideia da grandeza, né, do seu espírito, por ter esta missão, juntamente com o nosso próprio anjo Ismael, né, que ele é o nosso nomeado pelo Cristo, para justamente divulgar todo o seu trabalho, todo o evangelho em todo o nosso território nacional brasileiro, mas não se faz um trabalho desse tamanho sozinho. Então perceba que
a espiritualidade, ela sempre faz tudo de uma forma programada, com uma grande equipe, né? Tudo que nós vamos fazer bem feito na nossa vida, nós fazemos com planejamento e ninguém o faz sozinho. Então, Jesus, né, com uma equipe de espíritos brilhantes, de muita luz maravilhosa, também tem todo esse planejamento para poder dar continuidade naquele trabalho que ele veio fazer na sua segunda revelação, passando por aqui, para exemplificar o amor, a nossa conduta, o nosso modo de vida. E o Dr. Bezerra de Menezes foi mais um, né, desses grandes guerreiros que nos deu o privilégio de poder passar por nossa nação, trazendo um exemplo de conduta, exemplo de vida, exemplo de caridade, ou seja, vivenciando tudo aquilo que a gente aprende aqui no Evangelho. E uma das coisas que eu acho de extrema importância, a passagem, né, do nosso amigo Bezerra de Menezes aqui, é fazer com que, até com o nome do programa, né, Construindo Pontes, acho que foi fundamental também essa ponte feita entre a medicina e entre também a espiritualidade. A gente sabe que toda a classe médica, ela é orientada tudo com o plano espiritual, fazendo os tratamentos em conjunto, ou seja, tendo esse apoio do plano espiritual em toda a área da medicina também. E o Dr. Bezerra de Menezes, sendo um médico renomado e já com aquela mediunidade avançadíssima, dá um reforço para que esta ponte seja construída. E hoje a gente já tem os efeitos disso, resultados disso, na própria classe médica. Hoje existem tratamentos que os próprios médicos, dentro da classe da medicina de um modo geral, eles já conseguem contribuir com o apoio de tratamentos magnéticos, com algum tratamento de luzes, né, na chamada cromoterapia. Então, esse ponto, esse lado que a espiritualidade já trabalha há muito tempo e que antes era rechaçada pela classe médica, pela medicina, assim como a Kardec teve que brigar durante muito tempo com a classe cientista da época, a medicina também vai aos poucos, vai cedendo e vai entendendo que existe também o lado da cromoterapia, todo um lado espiritual para apoio aos tratamentos. Não são todos que falam disso abertamente, mas já é um grande avanço a gente ter esse desenvolvimento dessa união, né, da medicina, juntamente com a espiritualidade, justamente com o espiritismo, fazendo parte, então, até daquela base do espiritismo, que é ciência, religião e filosofia. A medicina, através da ciência, já vem também fazendo essa participação comprovada cientificamente das benéfices de um tratamento espiritual em conjunto com o tratamento plano físico. Então, percebam como que as coisas elas funcionam no seu devido momento, na época certa, da forma correta, e precisamos de grandes espíritos de luz, grandes guerreiros, né, nomeados aí por todo o plano espiritual, para que isso aconteça. Então é muito gratificante a gente poder ter tido aí entre nós esse espírito maravilhoso de Bezerra de Menezes. Passa a palavra. E antes de passar a palavra para o Hugo, eu lembrei que já que você tocou na medicina, eu lembrei de um caso muito especial que Canuto de Abreu conta aqui, que o Dr. Bezerra de Menezes não se negava a ver um doente, onde quer que ele se achasse, né? Ele era nos morros, nas praias, com chuva ou sem chuva, ele mesmo se autodefiniu, Dr. Bezerra, quando ele disse que o médico não tem direito de acabar uma refeição, né? De escolher a hora de atendimento, de perguntar se o doente estava ali ou estava longe. Então, isso é uma reflexão muito importante para nós no dia de hoje, né? E já que você tocou na medicina, entre a medicina e a fluidoterapia, é bom que a gente lembre que o Hospital das Clínicas
é um dos hospitais aqui em São Paulo de grande potencial, ele utiliza exatamente esse sistema de espíritos, de passes, na recuperação dos irmãos que estão em leitos, né? Tem lá os dias, não só do espiritismo, mas também de outras crenças, para aqueles outros irmãos que também participam de outras crenças. Então, é muito importante que hoje que nós estamos vendo esse aprofundamento, né, da espiritualidade juntamente com a ciência, com a medicina. Agora eu fico me imaginando você num leito de hospital ali, tomando um passe, e Dr. Bezerra canalizando esse passe, porque nós sabemos que Dr. Bezerra é o médico espiritual que nos auxilia. Dr. Bezerra canalizando esses passes através das suas mãos, né? Aquele doente ali em cima. Meu amigo, a imagem diz tudo, né? É maravilhoso. Vou passar a palavra para o Hugo, para que o Hugo possa aí também tecer suas considerações. É interessante, né, que a gente, até ao acaso aqui, né, eu, na leitura inicial, eu li o capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, né, no item 3, Justiça das aflições, né, e fica uma reflexão. Se, né, nós sabemos que todo sofrimento que nós passamos, né, de alguma forma vem nos trazer um aprendizado e tem a sua justiça. Nenhum de nós sofre ou passa pelo processo que nós não temos condição de passar, nem que nós não merecemos passar. Todos nós passamos pelas dores, né, por todo o sofrimento que faz parte da nossa bagagem espiritual, né, faz parte da necessidade espiritual que nós temos de aprendizado. Né? Mas esse sofrimento não justifica o abandono, não justifica o padecimento do espírito, né, encarnado sem um auxílio. Né? E quando nós pensamos no Dr. Bezerra de Menezes, nós pensamos justamente nesse auxílio, né? Nesse apoio que vem através da medicina, vem através da abnegação, né? Vem através da renúncia, a aliviar as dores terrenas. Então isso é importante, porque todos nós sabemos que faz parte da nossa encarnação, do processo que nós passamos, o sofrimento, mas ninguém, né, está abandonado à própria sorte, nem abandonado à necessidade de passar pelo sofrimento sem um lenitivo, sem um apoio, sem algo que auxilie o espírito a passar por esse sofrimento e aprenda com esse sofrimento, né? Possa crescer, amadurecer, rever conceitos. E nesse sentido, Bezerra de Menezes, né, ele vem nos iluminar, ele vem mostrar que, né, nós precisamos trazer esse sentimento que muitas vezes fica esquecido, né? Principalmente se nós formos analisar hoje, no momento que o Brasil passa, né, o mundo passa no meio de uma pandemia, com, né, várias doenças, com vários desafios que a sociedade tem, o quanto, né, a missão de um médico ela é nobre, né, que é aliviar a dor do semelhante, né, é trazer, é materializar, né, esse amor, essa abnegação, né, essa renúncia espiritual ao conforto do próximo. E nesse sentido, Bezerra de Menezes, né, conhecido como médico dos pobres, ele veio trazer isso, né? Então, para ele não importava o momento, se era madrugada, se estava frio, se era desconfortável, se ele tinha que fazer uma viagem, né, se ele tinha que abrir mão ali de algum momento dele, de lazer, do que fosse, para socorrer um irmão. Ele sempre, né, via a profissão dele muito mais do que uma profissão. Era um dom espiritual que ele tinha, uma capacidade que ele tinha de levar o conforto espiritual, o conforto material àqueles irmãos que estavam ao seu apoio, né, que estavam necessitando do seu apoio. Então isso é importante para a gente refletir, né, principalmente hoje, toda a classe médica, né, toda a classe científica, onde muitas vezes, né, nós enxergamos, né, não sei se em todos os hospitais, né, nós sabemos que não são todos os casos, mas quantas vezes, né, o médico, ele busca, né, ir, naquela época de Bezerra de Menezes era mais complicado ainda, né, porque a profissão de médico é uma profissão de alto prestígio, né, muitas vezes de alta remuneração. Então, hoje nós vemos, muitas vezes na sociedade, né, quantos médicos que veem o seu trabalho, né, apenas como receitar, né, receitas ou medicamentos, ou bater o ponto ali fazendo sei lá quantas horas, e muitas vezes não tratam de forma humana, de forma amiga, né, aquele paciente que está sendo atendido. Né? E aí também me traz a reflexão nesse momento, os próprios relatos de André Luiz,
né, no nosso lar, quando ele reflete sobre a condução da medicina, né, da vida dele como médico no plano físico, e os desafios que ele tinha, a questão do orgulho, né, às vezes da prepotência, a questão de, muitas vezes, não ver naquele paciente, né, um irmão, um semelhante, um companheiro que precisa também não só da medicina física, né, da medicina dos aparatos médicos que a medicina nos traz, mas também de toda a sensibilidade espiritual, de todo equilíbrio espiritual, né, do amor, do afeto, da palavra amiga, que também são elementos na condução, né, como bem o Alessio disse, dessa cura espiritual, dessa cura também, né, não só através dos elementos físicos, mas também dos elementos espirituais. Então, nesse sentido, Bezerra de Menezes nos trouxe, né, toda essa profunda abnegação, né, toda essa profunda doação, que é tão necessária, não só na medicina, mas em várias áreas também, mas principalmente na medicina, né, onde nós vemos hoje uma área muito carente de apoio, né, carente de estrutura que os próprios políticos, a própria sociedade dê, né, para que ela avance com cada vez mais o número de doentes aumentando, cada vez mais as demandas médicas sendo necessárias, e nós vemos o quanto, né, é necessário que os espíritos que abracem essa causa tenham essa abnegação, sigam o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes e se doem, né, trabalhem na construção desse equilíbrio ao próximo. E, claro que aí terá esse desafio, que faz parte da necessária evolução espiritual dos espíritos que vierem praticar a medicina, que é essa necessidade de se doar, de ir além, né, não ficar ali apenas no papel do médico, né, da profissão médico, mas também do doutor de almas, né, daquele que traz a cura, que traz a abnegação, que traz a renúncia, que traz o carinho a todos os que são tratados. E tenho certeza que ao fazer isso, né, os médicos serão apoiados por equipes espirituais, e não só por equipes espirituais, mas próprio Jesus Cristo estará olhando por todos esses médicos, por todos esses companheiros, e deixarão, ao longo do seu caminho de vida, como o Dr. Bezerra deixou, um rastro de luz, que vai segui-los no plano espiritual, que vai trazer equilíbrio, harmonia, paz a todos aqueles que verdadeiramente, né, buscarem a medicina como uma forma de psicoterapia, de apoio, de amor, de renúncia, né, de fazer a caridade também ao próximo. Quantas pessoas nós temos hoje que não têm acesso a médicos, não têm acesso a tratamentos caros, né, que precisam justamente desses médicos que, né, que se renunciem, né, para que recebam tratamento de saúde. Então é muito importante essa lição que o Dr. Bezerra nos traz e que vem trazer essa reflexão profunda sobre esse tema. Pai? Muito bem, cuidou dos filhos dos outros como nenhum pai cuidou, ensinou a caridade e o sentido do amor, foi às esferas mais altas e com Jesus encontrou, e não quis permanecer, pois se achou devedor. Nos nossos agradecimentos ao venerável Senhor, que está sempre a servir como Jesus ensinou, foi Bezerra de Menezes, paternal fonte do amor. Então, nós trazemos aí essa pequena poesia, né, que se encontra no nosso livro, Jesus, o Amigo que Ensina, inspirada pelos amigos espirituais, homenageando hoje o Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Mas era um danado esse Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque não se prendia às coisas materiais, angariava recursos, distribuía recursos de ambas as formas. Dr. Bezerra foi um venerável morador da Casa do Caminho, aquela casa que Pedro construiu, né, que tanto auxiliou os irmãos, e nós encontramos aqui, na pessoa do Dr. Bezerra, um benfeitor daquela casa, onde as pessoas chegavam até Dr. Bezerra, não só precisando de uma receita, mas também precisando de remédio. E Dr. Bezerra, do seu salário, ele tinha uma conta em uma farmácia, onde ele se comprava fiado em nome dele. E ele se prontificava a auxiliar essas pessoas. Olha, são poucos espíritos, como bem disse o Alessio, abnegados, que traz essa missão do plano espiritual e que encontra aqui na Terra meios até de esquecer dessa programação
mas o doutor Bezerra não. O doutor Bezerra, ele lembra todos os detalhes das colocações do anjo Ismael, e ele coloca em prática. Nós já temos perguntas aí no ar. Vamos lá, meu amigo, manda as perguntas aí para o nosso querido Alessio começar. Alessio, está com você essa pergunta, e depois nós também vamos. Sérgio de Pium, bom dia, Sérgio. Um abraço a todos. Vamos lá. Sérgio de Pium, qual o fato marcante em que chegou a Bezerra trazida por Celina, enviada por Maria de Nazaré? Não sei se eu estou entendendo bem o teor da questão do nosso amigo Sérgio. Fato marcante em que chegou a Bezerra trazida por Celina, enviada por Maria de Nazaré. Bom, o que eu lembro dessas situações, né, de Bezerra, que tinha tanto amor, tanto carinho para distribuir, né, dentre ali as pessoas que vinham até ele, que assim como o Delson colocou até há pouco tempo aí, como colocando o fato da sua caridade, um dos fatos marcantes, que acho que é o que mais ficou como emblemático, é a situação de uma das pacientes, quando ele chega ali até o consultório dele, e ela também não tinha esses recursos para o seu pós-tratamento, e do seu gesto de amor, de caridade, que ficou até como emblemático, quando ele tira o seu próprio anel, né, anel de formatura, representando ali toda a sua luta, da sua classe médica, dos seus estudos, que ele conseguiu colocar ali diante de todo o seu aparato, da parte física, material, simboliza todo o esforço seu de classe médica, e ele dá esse anel de formatura para que seja trocada aquilo por recursos para o seu tratamento, né? E lembrando que também, dada essa sua grande, um desses exemplos, que só foi uma dessas coisas que Bezerra fez diante de tanta caridade, de tanto amor, ao seu desencarne, o Bezerra de Menezes, ele é convidado até pela própria Maria de Nazaré para alçar maiores voos, né? Fazer esse lindo trabalho já em esferas mais avançadas, mais desenvolvidas, nesses chamados planetas luz, planetas já sem todo esse sofrimento que a gente vem passando, que a gente vem vivendo. E aí, na sua grandeza, né, de amor, de humildade, nesse gesto, um desses gestos que eu acabei de citar, né, como de forma emblemática, essa sua desprendimento de todo o plano material, que nem o Delson comentou. Então, para exemplificar tudo isso na sua grandeza espiritual, ele se nega a ir para esses planos já desenvolvidos, já de luz, ele nega esse pedido e fala que não vai deixar o planeta Terra enquanto tiver um irmão necessitado. Então, às vezes a gente trabalha tanto, faz tanto para poder alcançar lugares melhores, e aí nós nos deparamos com espíritos igual Bezerra de Menezes, que ser convidado, né, pela própria Maria de Nazaré a alcançar justamente esses planos superiores, da qual nós estamos aqui tentando alcançar, lhe é dada a oportunidade, e ele, humildemente, ele recusa esse pedido e coloca-se que não deixa nosso planeta enquanto aqui tiver algum irmão necessitado. Eu não sei se foi essa mais ou menos o teor da pergunta, mas sem dúvida foi uma situação marcante na nossa vida, do nosso espírito de luz, Bezerra de Menezes. Muito bem, Sérgio. Eu acho que o Alessio deu uma pincelada bem bacana aí sobre a questão de Dr. Bezerra querer permanecer, né, aqui em auxílio, e a irmã Celina, ela trouxe essa liberação para que Bezerra de Menezes deixasse o planeta Terra, né, nesse pedido
que foi feito para ficar. E o doutor Bezerra, como Alessio disse, ele de encontro com Maria, com os espíritos superiores, que ele havia condição, né, espiritual já de avançar, ir para outras moradas, ele prefere ficar auxiliando a humanidade terrena, auxiliando seus irmãos na caminhada. Eu acho que é mais ou menos isso, e eu quero passar a palavra para o Hugo. É muito bonito, né, esse trecho, né, e essa reflexão, lembrando sempre, né, que o espírito, conforme ele vai evoluindo e vai se desenvolvendo, né, ele não precisa necessariamente, né, ir para outros mundos para se sentir feliz, né? Então, o Dr. Bezerra, ele deixou esse exemplo, né? Ele se sente muito, muito fortalecido em estar trabalhando no bem, né? Em estar auxiliando. A alegria do outro é a alegria dele também. Então, o Dr. Bezerra deixou esse exemplo para nós também nisso, né? De que mesmo tendo condição de ir para outro mundo mais feliz, mas a felicidade dele não estava mais atrelada, né, ao estado, né, externo, mas ao estado interno dele, né? Aí ele pode continuar na Terra, né? Ele quis continuar na Terra, trabalhando na evolução, né, no apoio da causa do Cristo, nos auxiliando, nós que ainda estamos aqui, né? E que ao ver essa felicidade geral, né, essa vai ser também a felicidade dele. E nós vemos esse exemplo, né, em vários espíritos da envergadura de Bezerra, né? São espíritos que, né, já saíram do seu casulo, não estão mais presos, né, apenas na sua necessidade de felicidade, mas né, a felicidade do próximo também lhe traz felicidade. Eu até estava, né, refletindo e pensando aqui, né, sobre quando comentava sobre Bezerra, tem um outro espírito que eu admiro muito, né, que é o Dr. Inácio Ferreira de Oliveira, né, pela psicografia de Carlos Bacelli, que também é um médico, né, e que passou aí mais de 50 anos da sua existência, né, cuidando de uma casa, né, de tratamento psiquiátrico, né, onde ele cuidava de vários irmãos, né, que tinham uma série de problemas, inclusive obsessões, né, profundas, e ele passou a vida inteira se abnegando para essa causa. E aí, né, uma reflexão que eu trago, né, será que nós, né, temos essa condição hoje, né, de abnegarmos a nossa existência, a nossa vida, a nossa felicidade, né, por alguém, né, para apoiar né, um familiar, um parente, um pai, uma mãe, né, um amigo, uma esposa, um esposo, né, ter esse apoio, né, como esses espíritos vêm nos trazer, de abnegar a nossa felicidade ou nosso conforto, né, para apoiar uma pessoa. Então, é muito importante nós fazermos essa reflexão, né, o quanto nós ainda precisamos, né, amadurecer e evoluir para abraçar essas causas mais. Vamos continuar aqui. Hugo, voltou? Opa! Vamos lá. E toda essa evolução que nós precisamos, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre esses exemplos, né? O próprio Dr. Bezerra de Menezes também nos trouxe exemplos, né, de empreendedorismo, né, no próprio condução política das coisas de forma equilibrada, de forma justa, né? Lembrando, né, que nós também precisamos de bons políticos, de pessoas comprometidas, não com, né, o seu ego ou com, né, o seu bolso, mas também com a causa social. Então, são exemplos profundos que o Dr. Bezerra nos traz, né, de que o bom, né, o espírito lúcido, equilibrado, ele pode contribuir em todas as áreas da sociedade, né, sem se manchar, né, deixando aí um rastro de luz, né, que ele leva para a eternidade, né, que faz parte do seu progresso, do seu aprendizado também. E é tão importante estar colocando isso, porque se hoje nós podemos estar com nossas casas espíritas aqui no Brasil, abertas, manifestando a nossa fé, a nossa crença, o nosso trabalho espiritual, isso também nós devemos a Dr. Bezerra de Menezes, quando foi político, porque antes era a igreja predominante, nós sabemos que era só o catolicismo, e Dr. Bezerra foi que implementou essa lei, que deu amparo legal para que todas as outras religiões pudessem manifestar as suas crenças, as suas fés, né? Está abrindo aí as suas portas. Isso também nós devemos uma lei de Dr. Bezerra de Menezes, quando passou pela política. Bom, eu quero trazer aqui, a baila agora, trazer à tona, uma pequena história
e que levou aí, diz que era uma noite de terça-feira do mês de junho de 1894, ao pé de uma escada, onde o Dr. Bezerra de Menezes se localizou um irmão de aproximadamente seus 45 anos, cabelos em desalinho, com a roupa suja e amarrotada, e levou o desconhecido para um canto e lhe ouviu, com atenção, o desabafo e o pedido. Dr. Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e os 2 filhos doentes e famintos, e eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro no bolso, nada encontrou, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou os olhos já molhados de pranto para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração a Maria Santíssima, seu anjo tutelar e solucionador dos seus problemas. Depois o irmão, deixa eu ver, tem uma parte aqui que está, virando-se para o irmão, disse: meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? Tenho e muita, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba esse abraço. E abraçou o desesperado irmão, envolvendo-o demoradamente. Uma semana passara-se. Bezerra não se recordava mais do sucedido. Venho agradecer-lhe, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada. Neste local e nessa mesma hora. Daqui saí, logo sentindo-me melhor. Em casa, cumpri seu pedido e abracei minha mulher e meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos à Mãe do Céu. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha alimento, pois dormimos todos bem. No dia seguinte, estávamos sem febre e com o que alimentados. E veio-me uma inspiração guiando-me a uma porta, que se abriu e alguém por ela saiu. Ouviu o meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego, no qual estou até hoje. E venho agradecer-lhe a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancado de si mesmo, maior e melhor do que o dinheiro. O ambiente era tocante. Louvado seja o nome de Maria Santíssima e abençoado seja o nome de quem, em seu nome, num abraço, fez maravilha, a verdadeira caridade. Emocionante, né, gente? Emocionante. Então, esses eram os exemplos de Dr. Bezerra de Menezes. E isso nos traz uma lição muito grande, porque, às vezes, não é só as coisas materiais, o conforto que podemos dar a outros irmãos. A verdade é que Dr. Bezerra, ele tinha esse amor, como Chico tinha esse amor, como vários outros irmãos desprendiam desse amor. Simplesmente um abraço e um pedido sincero do coração para que aquele irmão fosse socorrido, já que ele se sentia impossibilitado por não ter recursos financeiros. Mas olha que lição, né? De repente, o irmão em casa abraça a família, pega um copo de água morna, dá para todo mundo e aquela água, ela contém o alimento que o irmão necessitava. Mas vamos lá. Parece que tem uma pergunta, queira trazer o Fede Quintal, lá de Santa Luzia, nosso amigo Fede. Demorei, mas cheguei. Paz e luz. Muito bem, meu irmão. Um abraço para você, um abraço para todos os companheiros aí do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo e também da cidade de Santa Luzia, Belo Horizonte, região. Porque o Dr. Bezerra também é chamado de Kardec brasileiro. Gregário, né? Gregário de Mossoró. Um bom dia, Gregário. Um abraço a você. Essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante. Por que Dr. Bezerra é chamado? Porque Kardec, ele empreendeu, né, os esforços na doutrina espírita, ainda na França. E aqui no Brasil nós tivemos
o espiritismo sendo expandido aí pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes e outros amigos, né? E trouxe, assim como Kardec, essa ciência, essa vontade, esse desejo, e cumpriu o seu papel, né? Kardec cumpriu o papel dele desempenhando a doutrina dos espíritos, assim como o Dr. Bezerra cumpriu aqui no Brasil o seu papel no ato de caridade. São momentos diferentes, né? Mas são momentos de propagação do espiritismo. Porque o Dr. Bezerra também é chamado de Kardec brasileiro, e aí eu quero passar para o Hugo para passarmos aí as nossas reflexões. É exatamente por isso, né, pela sua disposição amorosa para superar os desafios, sua índole caridosa, a perseverança, né, todo o trabalho de militância que ele fez na estruturação do movimento espírita do país, né, e até hoje, né, ele, mesmo no plano espiritual, ele é patrono de muitas casas espíritas em todo o país, né, então por tudo isso ele é reconhecido de forma meritosa, né, como o Allan Kardec brasileiro, né, então todo o apoio que ele deu lá no início do espiritismo, da sua estruturação no Brasil, né, e todo esse exemplo de abnegação, de caridade, tudo isso, né, fazem com que ele mereça, sim, esse título, e o apoio, né, que até hoje ele vem dando a todas as casas espíritas, ao movimento espírita, né, é um espírito de muita luz, né, que realmente viveu o ideal espírita, né, e praticou o ideal espírita. E assim como Chico Xavier e tantos outros espíritos, né, fica como um exemplo para todos nós, né, que buscamos o espiritismo, buscamos, né, vivenciar, né, a doutrina espírita e a causa de Jesus Cristo, né, fica sempre esse convite para nós irmos além, né, nós abnegarmos de nós mesmos, né, rumo a essa transformação moral. E lembrando também que, assim como Kardec, ele teve que lutar muito contra a sua própria classe, os seus pares, para poder cumprir a sua missão. Então, hoje nós temos o espiritismo ao redor de todo o planeta, né, sendo praticado livremente, mas para chegar nesse patamar, nós tivemos aí verdadeiras guerrilhas internas dentro da classe, né, de lecionadores, os educadores, os cientistas, para que isso fosse levado adiante. E Bezerra também teve muitas vezes que ir contra a sua classe médica, que não apoiava muitas das coisas com que ele colocava o tratamento. Até essa questão de financiar o tratamento do paciente não era bem visto pelos colegas, porque às vezes nós, seres humanos, não somos assim ainda. Quando nós vemos alguém brilhando, ao invés de nós nos reformarmos internamente para podermos brilhar também, a gente prefere apagar, ofuscar aquela luz que está brilhando para que fique todo mundo num patamar menor. Então isso é do ser humano. E assim como Kardec era uma grande estrela brilhante, quantos não tentaram e foram contra para tentar apagar essa luz? Bezerra de Menezes, da mesma forma, teve que lutar dentro da sua própria classe, enfrentando, explicando. E explicava o quê? Porque não adianta a gente cuidar apenas do corpo. Por quê? Porque o nosso corpo físico, nós aprendemos que é apenas o reflexo de coisas espirituais, emocionais. Isso cientificamente já vem sendo comprovado, que a maioria das nossas chagas, a origem dela vem do nosso plano espiritual, nosso perispírito, são emoções, muitas vezes, que gera isso. E se a gente ficar só no tratamento da parte física, o nome já diz, só tomando remédio, remédio significa remediar. A gente apenas estará remediando a situação, mas não cura. Então, a parte espiritual que o tratamento do Dr. Bezerra vinha fazendo, também agir na cura. É importante remediar fisicamente, mas se não agirmos emocionalmente também, não nos curarmos espiritualmente, muitas vezes a doença volta, ou reflete em outra parte do corpo. Quantas vezes a gente não ouve que fulano sarou de uma coisa, mas logo em seguida veio outra, aí depois sara daquilo, logo veio outra. Por quê? Porque não conseguimos agir na causa. Então, esse Kardec brasileiro, ele também
fez justamente essa luta contra a sua própria classe e, além de tratar o corpo, ele tratava ao espírito, por isso também chamado médico das almas, assim como o nosso Jesus foi. Depois de amar na terra, para a pátria retornou, recusou o convite à esfera superior. Preferiu continuar junto aos que tanto amou. Os exemplos de Jesus, ele aqui continuou, sendo o médico dos pobres e também do sofredor. Adotou muitos filhos, como fruto do amor, e a todos desvalidos, Bezerra auxiliou. Então, nós estamos retratando aqui para aqueles que estão chegando, um pouco da vida de Dr. Bezerra de Menezes, que foi uma vida abnegada, uma vida de amor, uma vida de desprendimento, né? Porque Bezerra socorria a todos, não fazia assim como Jesus fez, não fazia distinção de ninguém, de religião nenhuma, de cor, de nada. Dr. Bezerra, se chegasse até ele, ele atendia, ele fazia o seu receituário, ele não cobrava nada, e ainda mais, tirava dinheiro do seu salário, do seu bolso, e auxiliava o irmão que nada tinha. Então, a proposta de Jesus era essa, continua sendo essa. E nós temos aí uma pergunta, é verdade que Dr. Bezerra faleceu num dia, e no outro já dava uma mensagem no plano espiritual? Cristina de Candelária. Cristina, pelo que nós já ouvimos, sim, Dr. Bezerra, ele tinha plena consciência, né, do seu desencarne, né, porque era um espírito altamente evoluído, né? O espírito que ele não tem condição de reconhecer a sua partida é espírito ainda muito preso à matéria. Isso o Dr. Bezerra não tinha, essa prisão à matéria. Então, eu quero que passe para o Alessio também, para que o Alessio possa falar um pouco para a nossa amiga Cristina. Muito bem, Cristina, eu não tenho dúvida disso, até fazendo um paralelo em relação a esse ponto que você colocou, a gente lembra de uma história de Abraham Lincoln, né, ex-presidente dos Estados Unidos, e se fala até no ambiente espiritual que, assim que ele foi assassinado, o seu assassino se suicidou-se na sequência. E assim que esse assassino se suicidou, se eu não me falha a memória, o nome dele é Jason Banton, assim que ele se suicidou, quem o acolheu do outro lado, no plano espiritual, foi o próprio Abraham Lincoln. Então, imagina a grandeza do espírito quando você é assassinado, e em alguns momentos depois você se depara com o seu assassino na vida material, e o acolhe e o perdoa imediatamente. Então estamos falando de espíritos iluminados, espíritos enviados das esferas mais pura, mais nobre, né? Assim como a Abraham Lincoln, nós tenho certeza, Chico Xavier, Madre Teresa, Eurípides Barçanufo, no campo da educação, nós temos o nosso querido Bezerra de Menezes, que certamente, imediatamente após o seu desencarne, ele já tinha plenas condições morais, principalmente, para passar qualquer mensagem que seja, não só no dia seguinte, mas talvez momentos depois ele já está apto a poder passar qualquer mensagem que for para nós. Muito bem, Hugo. É isso mesmo. E o próprio equilíbrio que ele manteve, né, durante toda a vida, o próprio exemplo, né, fica para todos nós também que buscamos o espiritismo, a buscarmos, né, essa coerência, né, entre aquilo que falamos, aquilo que praticamos, lembrando sempre, né, que mais vale 1 grama de prática do que 1 tonelada de teoria, né? Então, nesse sentido, o Dr. Bezerra ele vem sempre nos alertar, né, apesar de toda a estruturação do movimento espírita, né, dos grupos de estudo, de tudo, ele sempre nos convida à prática, né, a prática diária, a prática constante no bem, né, assim como Chico Xavier e tantos outros espíritas, né, próprio Eurípides Barçanufo também, vem nos convidar a praticar, a vivenciar a fé que nós temos, né, lembrando que, né, como bem Eurípides fez, né, o Dr. Bezerra, um próprio abraço, né, pode ser uma forma de caridade, uma forma de fé, uma forma de amor, uma forma de respeito, né, um olhar benevolente também. Então, muitas vezes nós complicamos, né, a caridade, nós complicamos a nossa doação
ao próximo, né? Doar o nosso amor, né? A nossa vontade, a nossa alegria, tudo isso são ensinamentos que esses grandes espíritos nos trazem, né? De que simples gestos podem, né, mudar a vida mental do outro, podem trazer equilíbrio, podem trazer paz, harmonia na mente do próximo, e todos nós temos que ter esse alerta, né, do que nós estamos falando, do que nós estamos enxergando, do que nós estamos vivendo, né, de como estão nossas condutas, para que a gente possa construir dentro de nós esse mundo mais, né, mais equilibrado e principalmente construir no semelhante esse mundo equilibrado, doar o nosso melhor ao nosso semelhante. Nós também seremos cobrados de tudo isso. Nesse equilíbrio que nós buscamos, ele está justamente nesse equilíbrio que nós criamos no nosso próximo também. E que fica o exemplo desses grandes espíritos, né, dessa abnegação, dessa renúncia, né, dessa vontade de servir, não importa onde, não importa quando, não importa como, né, sempre servindo ao semelhante. Lembrando que Kardec lança o Livro dos Espíritos em 1857, e Bezerra ele conhece a doutrina através de um livro lidado pelo companheiro, pelo também médico Joaquim Carlos Travassos, em 18 anos depois, né? Em 1875. Então, quando Bezerra vem tomar conhecimento, a doutrina tem 18 anos. Tem 18 anos só de lançamento do Livro dos Espíritos. E o que me chama muita atenção já era o compromisso que o Dr. Bezerra tinha no plano espiritual, e porque ele narra os seus biógrafos que ele leu esse livro, ele pega esse livro, do momento em que ele recebe, ele que ainda faz um questionamento, porque ele era católico e tal, então ele ainda faz, não é porque eu vou ler esse livro que eu vou para o inferno, não é isso? Então ele pega aquele livro e começa a ler esse livro, e lê esse livro ininterruptamente, né? Nós sabemos que o Livro dos Espíritos é um livro que a gente precisa, nós somos espíritos, nós sabemos disso, é um livro para a gente estudar e buscar. Naquela leitura correlata que o Dr. Bezerra de Menezes fez durante aquela viagem, e leu aquele livro de uma noite, no outro dia já tinha lido o livro, ele também já tinha sua convicção, que ele era espírita e não sabia. Olha que coisa interessante, né? Então, às vezes, são os compromissos espirituais que nós temos, e que vem de encontro com essas oportunidades. O doutor Bezerra, já depois de estar abandonando a política, ele depois de sofrer, porque apanhou muito na política, né, dos seus adversários, porque até os críticos do seu ideal e tudo, e ele encontra a doutrina, e aí abre-se um novo caminho, um novo leque para ele praticar os seus compromissos espirituais. Quiçá que todos nós pudéssemos agir dessa forma, né? Da forma que Bezerra teve essa convicção e encontrou essa porta de ajuda e de esclarecimento e de auxílio aos irmãos. Mandando um abraço aqui para Amanda Alves, que está nos assistindo. E tem pergunta, Tavares? Algum outro comentário que nós possamos trazer? Já estamos aí... Não chegou mais nenhuma pergunta, e nós já estamos no horário, e eu tenho um compromisso aqui que foi chamado, mas eu quero agradecer ao programa de hoje, as informações, e já convidando todos para domingo, né? Não é só você não, viu, minha amiga? Dona Marília, o Alessio, o Hugo, todos para o programa de domingo, que vai ser o fechamento com vocês. Beleza, estamos aí. Alessio, eu quero agradecer mais uma vez a tua participação. Vou deixar para você fazer a prece final de encerramento. Hugo, agradecer você, Hugo, por mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos juntos, né? E primeiro agradecer a Deus, agradecer as inspirações do alto, através do Dr. Bezerra de Menezes, agradecer esse irmão Tavares, né? Que agora quem passa a dever para a próxima encarnação sou eu a ele, né? Por essa oportunidade. E essas oportunidades, esses ensinamentos que ele está nos trazendo. Muito bem. Meu amigo, eu só quero fazer os avisos. Hoje à tarde nós vamos ter o programa Ecos de Além Túmulo, e nós vamos passar uma palestra de Divaldo Pereira Franco, ainda menino, quase um menino, lá nos anos 80, sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. É algo emocionante,
porque aí o caba tá com aquele roseirão bonito, ainda novo, queimando um gás 90. É uma coisa que você chora do início ao final, certo? E à noite nós teremos as mulheres, porque você sabe que o agosto é o agosto lilás, e a gente fez uma homenagem às mulheres. Chamamos 3 mulheres, uma aqui de Natal, a Ivaíta, a Mari Neves do Piauí e a Aldeca aí de Minas Gerais, aí na região sudeste, para falar sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes. Amanhã nós iremos para a América com o nosso irmão Daniel Santos, que é diretor da área de divulgação da Federação Espírita dos Estados Unidos. Ele vai falar sobre divulgação do Espiritismo. E na quinta-feira, um programa todo especial com o nosso querido Nando Cordel, pernambucano de 4 costados, né? Aqui na Web Rádio. Na sexta-feira, o irmão Zé Soares vai fazer o programa conosco sobre o livro A Caminho da Luz. No sábado, nosso irmão Nicola, aí de Minas Gerais, falar também sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. E no domingo, fechando com a nossa turma que trabalha aqui conosco na Web Rádio. E na segunda-feira, último dia de agosto, nós teremos a presença dos nossos irmãos do judaísmo, falando o que é justamente essa doutrina judaica que influenciou e influenciará tanta gente no planeta Terra. Então, são essas as nossas programações, além de amanhã, 8 horas da manhã, o programa com o nosso irmão Alexandre Santos e a sua turma, Filosofia, Ciência e Moral. E muito obrigado, meu amigo Décio. A gente que agradece pela oportunidade. Hugo, suas despedidas aí para que a gente vamos cuidar dos nossos outros afazeres. Um abraço a todos, Tavares, ao Alessio, ao meu pai, Delson, e a todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando, que todos possamos refletir, né, sobre a vida de Dr. Bezerra de Menezes e não só admirar, mas buscar dentro das nossas limitações, né, buscar seguir esse caminho, buscar renunciar mais, ter mais compreensão com o semelhante, a praticar mais e doar o nosso pouco, né, o pouco que nós temos no nosso coração, que tenho certeza que já vai auxiliar muitas pessoas e vai estar auxiliando também a nossa caminhada aí rumo à eternidade. Eu agradeço a todos, agradeço por mais esse programa, a todos os amigos que estão conosco, nos acompanhando, a Adriana Franco, que acabou de chegar. Muito bem, um bom dia a todos. Eu quero passar agora para a prece de encerramento e já o fechamento do programa com o nosso amigo Alessio Renner. Obrigado pela sua participação, meu companheiro Alessio, e você fica aí incumbido de dar o adeus final do programa de hoje para todos os nossos amigos. Bom dia a todos. Bom, mais uma vez agradeço aí a grande oportunidade, mais uma vez me sinto enormemente honrado com o convite para retornar a esta casa, e assim eu agradeço também a Deus, a Jesus, a cada um dos nossos telespectadores e também nossos ouvintes em todo o nosso, ao redor do nosso planeta Terra, por podermos estar aqui em comunhão, falando desse grande espírito Bezerra de Menezes, e que possamos todos nós, nessa sintonia de paz, de amor e de luz, deixar fluir também de dentro do fundo do nosso coração todo o nosso sentimento mais puro, mais nobre de amor, amor verdadeiro, plasmando energias em todo ao redor do nosso planeta Terra, todo o seu contorno geográfico, que essas luzes, que essas energias alcancem principalmente aqueles países mais necessitados neste momento, que vêm enfrentando seus problemas, não só de ordem de saúde, mas toda a ordem material, social, política, econômica que seja. Que chegue essas energias aos lugares mais necessitados, vibrando também especialmente pelo nosso próprio Brasil, por todos os seus estados, cidades, bairros, vibrando uma luz intensa, com muito amor, com muito carinho, fazendo também chegar a todas aquelas pessoas mais necessitadas neste momento, seja ela num leito de um hospital, no orfanato, presídios, manicômios, asilos, ou simplesmente que esteja hoje se encontrando em situação de rua, passando por necessidades, que assim como Bezerra de Menezes, através do abraço de Maria de Nazaré, cada um de nós também possamos fazer esse abraço fraternal em espírito, deixando fluir todo esse sentimento de paz, de amor e de luz. Que essas energias também possam adentrar em nossas casas, em cada um de nós aqui conectados, aos nossos lares, aos nossos familiares, nossos amigos. E pedimos licença também para as vibrações por nós mesmos, necessitados que somos,
pela nossa semana, pelo nosso trabalho. Se tivermos que passarmos por alguma prova, por alguma expiação, que possamos estar cobertos com essa luz energizante, fortificante, que nos reflete bastante confiança e coragem para seguirmos adiante e passarmos sem maiores sofrimentos. Vamos assim, plasmando um lindo buquê de rosas multicoloridas, entregamos também na mão da espiritualidade de luz, que juntamente com as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, eles possam neste momento estar levando aonde mais houver necessidade neste momento. E assim, já vamos agradecendo que possamos estarmos aqui em outras oportunidades, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês. Até a próxima.